problema do homem, o que é o pecado. Porque todo problema a gente tem que achar solução. E quando acha a solução, está resolvido o problema. Então, para a gente entender melhor isso, o que é pecado, vamos lá para o livro de Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Paulo, ele fala ali em Gálatas, né? Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Satisfarei os desejos da carne. A gente logo compreende que carne aqui, Paulo está falando do ego, da mente, né? Desse ego que tem razão em tudo, que o homem quer ser melhor do que o outro. Então Paulo está dizendo, jamais satisfarei o desejo da carne, andai em espírito. Aí Paulo, aqui nessa carta de Gálatas 5:16, Paulo é um dos maiores psicólogos que já pisou nessa terra, claro, que é um psicólogo divino, um psicólogo de Deus. Que Paulo, ele ali em Gálatas 5:16, ele está falando de duas escadas, claro, que isso é uma metáfora que eu estou usando, uma escada que sobe e uma escada que desce. Então, logo, a gente entende que pecado aí é o quê? E ele diz assim, porque aquele que anda na carne, os desejos é o quê? Prostituição, ira, inveja, discórdia, glutonaria, bebedice, mentira, desejos arrogantes, enfim, Paulo fala uma série de situação que leva o homem descendo a escada para baixo. Então, logo a gente vê aí que inveja, discórdia, ganância, ira, ódio é um sentimento. E esse sentimento, Paulo está dizendo que é um pecado. Então a gente já deu para entender que o pecado é um sentimento que está dentro do homem, através da palavra de Deus. Depois você lê detalhado aí, no livro de Gálatas 5:19, para você entender. Então a gente já começou a entender aí que o pecado é um sentimento que está dentro do homem. E o que é o sentimento? Segundo os psicólogos, é um desejo que brota na mente e que o homem realiza esse desejo. Então, quando uma pessoa quer fazer uma maldade, é um desejo na mente que gera um sentimento e a pessoa vai lá, tem ódio, tem ira, se prostitui, mente. Por quê? Porque brotou um sentimento e ele pratica esse mal. Mas aí Paulo está dizendo que é aqueles que andam na carne, que andam no ego, fazendo os desejos da carne. Mas agora Paulo, ali no mesmo Gálatas 5:19, Paulo está dizendo que tem uma escada que sobe, que é o sentimento que leva o homem para cima. Mas esse sentimento, Paulo diz que alguém só consegue quando ele está em espírito, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Que Paulo disse assim, digo, porém, andai no Espírito. Porque o desejo do Espírito é o quê? O sentimento de... Ele fala lá uma série de sentimentos que leva para cima. Começando por coragem, paz, bondade, benignidade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só. Paulo diz que um ser humano, para que ele ande com esse sentimento, ele tem que andar em espírito. Mas aí agora, como a gente começou aí esse vídeo falando o que é que Deus quer de nós, e Paulo diz que todo homem diante de Deus é mentiroso, que não escapa um. Se passar pela paneira, não fica um, passa tudo pelo furo. E agora? Como que o homem ele tem que andar em espírito? E o que é que Deus quer de cada pessoa? A gente também sabe bem que lá no livro de Salmos, ali é capítulo 14, do 2 em diante, o salmista Davi diz que Deus olhou dos céus e a terra e não viu sequer um justo, que todos se extraviaram e estão separados de Deus. Será que o homem extraviado, separado de Deus, será que ele está em espírito? Eu estou falando aqui uma reflexão. Não estou falando de parte religiosa, eu não estou aqui para julgar nenhuma igreja, mas a gente está falando da palavra de Deus. Primeiro que a gente tem que entender que hoje tem igreja para todos os estilos que você quiser, né? Tem igreja para os milagres, tem igreja
até para entretenimento, pastor que vai lá para fazer entretenimento, tem igreja aí para motivacional, enfim, tem igreja para rosa ungida, tem igreja para sal grosso, enfim. Mas Paulo, ele chega ali e fala para o seu filho na fé, Timóteo, que está lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2:4, que ele diz assim: o qual que Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade para que seja salvo. Né? Então Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, para que todos sejam salvos. Então logo dá para a gente entender que não existe ninguém bonzinho nessa terra, ninguém. Porque Deus olhou dos céus e a terra, não viu sequer um justo. Mas por que que a gente vê tantas pessoas na igreja vestida de paletó, bonita, com a Bíblia debaixo do braço, julgando os outros, falando que ele é melhor, falando coisas bonitas, né? Como diz aquele ditado muito conhecido que a vovó, o vovô falava, o macaco enrola o rabo, senta em cima e olha para o rabo dos outros. E Paulo diz, tu, homem, que julga a quem quer que seja, pensa que te livrará do juízo de Deus? E agora, todos na condição de mentiroso, pecador, arrogante, blasfemadores, invejosos, né, gananciosos. Vamos lá também para o que Jesus falou, né, para ficar bem claro, né, que nós estamos falando aqui à luz da Bíblia, da natureza do homem. Certa vez, um homem rico procurou Jesus e disse, bom mestre, Jesus disse, bom, só um que está no céu. Porque Jesus, ali na condição de homem, ele disse, bom, só um que está no céu, então não tem ninguém bom. E Jesus fez até um teste com aquele homem, né? Para ser salvo, vai e vende tudo que tem, divide com os pobres. Possível, né? Mas vamos lá para Marcos, né? O Evangelho de Marcos 7:21. O que Jesus fala que tem no coração do homem? Será que a natureza do homem é boa? De Adão até agora, até a último bebê que está nascendo? Jesus fala ali, Marcos 7:21, que do coração do homem procede os maus desígnios. Leia lá para você ver esse capítulo completo, para você ver a imundície que tem no nosso coração. Jesus fala uma série de 12 sentimentos malignos que está no coração do homem. Jesus começa pelo ódio, o dolo, o adultério, a fornicação, a prostituição, a ganância, a inveja, o mesmo que Paulo falou lá em Gálatas 5:16, que está no coração do homem. Então, a gente já percebe que a natureza do homem, ela é mal, assim como você pensa. E as pessoas hoje, elas querem estar dentro de uma igreja para seu ego ser massageado. Né? Deus te abençoe, você tem que escolher o melhor para a sua vida, você tem que merece o melhor. Ora, se nós formos pensar pelo nosso ego, que é pela carne, a gente vai pisar em todo mundo, porque sempre a gente acha que a gente tem que ter o melhor, tem que ter respeito de alguém. Mas o que Deus quer de cada um de nós? À luz da Bíblia, Deus quer exatamente que nós tenhamos uma consciência, que nós reconhecemos que somos maus diante dele. Isso mesmo que você ouviu. Talvez você que esteja dentro de uma igreja, o teu pastor falar isso, você vai refutar. Talvez você não queira nem ir lá. Mas eu deixo falar de igreja, né? Existe igreja, como eu falei agora há pouco, para todos os tipos de pessoa. Mas o que é, afinal de contas, a igreja? Eu já vou te dizendo. O apóstolo Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. E o nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo. Se nós formos lá em Apocalipse 3:20, Jesus, através de João, está dizendo ali, eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na tua casa. Imagine você dentro da sua casa, com a sujeira terrível lá, e você ali incomodado dentro da tua casa. Tem uma casa boa, mas ali tem sujeira em cima da mesa, na pia, quarto desarrumado. A empregada, ela chega, bate na porta e quer fazer a faxina. Você não abre a porta, ela vai embora. A tua casa vai ficar incomodada. Essa metáfora eu estou colocando é que Jesus, ele, nesse sentido espiritual, ele veio a este mundo como Filho de Deus que se humilhou até a morte de cruz,
para entrar na tua casa, para fazer essa faxina. Essa faxina. Jesus, ele se humilhou tanto que ele se tornou um faxineiro de coração. Claro que isso é uma metáfora espiritual. Porque só Jesus, ele pode entrar no coração do homem para fazer a limpeza desses sentimentos aí que eu falei para você, que está escrito lá em Marcos 7:21, Gálatas 5:16 e mais outros livros. Se você pegar lá Isaías, lá no Velho Testamento, né? Isaías 66, por ali, 60, Isaías diz que a nossa justiça não passa de trapo, de farrapo imundo. Então, logo, o que eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, que para um homem ser salvo, ele não precisa de igreja terrena, tá? Ele não precisa de igreja terrena. Eu não estou aqui dizendo para você não frequentar a igreja, não é isso. Para você não pensar aqui que nós estamos pregando um evangelho que não seja o da igreja. Eu estou pregando a igreja verdadeira. Se você está na igreja, onde o teu pastor te orienta a verdade da salvação, o caminho que é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Como o apóstolo Pedro disse lá no livro de Atos, né? Não há salvação em nenhum outro. Se você está nesta igreja, que o teu pastor, o teu líder está te ensinando isso, amém, glória a Deus, meu amado. Você é aquela pessoa que está ouvindo esse nosso vídeo aqui para poder fortalecer a tua fé. Agora, desculpe eu te falar, se você está num ambiente, numa comunidade que só fala de prosperidade financeira, fala só de bênção na família, fala só de competição para você abrir empresa, fala só que você tem que tomar um banho de sal grosso para tirar o teu peso. Eu acredito que você não está na igreja verdadeira. Porque se Jesus ele entrar no teu coração, ele batendo na porta do teu coração, como está lá em Apocalipse 3:20, você abrir a porta, ele vai entrar na tua casa e vai limpar, vai cear com você. Aí eu posso dizer, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que você agora é o templo do Espírito Santo e você é a igreja. É óbvio, claro, que você vai se reunir numa comunidade, que ali tem um líder, né, para te fortalecer, que chama a Igreja de Cristo. Entendeu? Então, o objetivo da igreja é esse. Mas voltando lá ao assunto do tema que a gente conversou. O que Deus quer de cada um de nós? É que nós temos uma consciência que nós somos diante de Deus imperfeito e que sem Jesus nós não somos salvos. E que ninguém pode chegar, entrar no reino de Deus sem Jesus. Ninguém. A gente ama os judeus, ama porque Jesus é judeu. Mas ele disse, eu vim para o que era meu. Mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me recebeu, dou-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no meu nome. O que Jesus está dizendo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mais que uma pessoa ela tente chegar a Deus sem Jesus, ela não consegue. Porque o homem é um poço de pecado. Se o homem não abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer a faxina, o Espírito Santo de Deus não vai entrar lá. E aí ele só vai fingir que é bom. Mas ninguém é bom. Mesmo depois que a gente aceita Jesus, né, que aceitar Jesus é isso, é reconhecer que sou pecador, que mereço o inferno, que a salvação é o dom da graça gratuito de Deus, porque ele me amou de tal maneira. Quando eu aceito isso, não quer dizer que eu vou ser perfeito, porque eu ainda vou caminhar nessa terra até o dia da minha morte, ou até a vinda de Jesus. Eu vou andar num corpo terreno, que ainda vou ter tropeço. Porque ainda eu vou estar dentro de uma empresa que lá tem disputa de funcionário, quem é o melhor. Eu ainda vou ter disputa no trânsito. Eu ainda vou me irritar. Eu só vou ser perfeito no dia que Deus dizer assim, entrai no meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Mas eu te digo uma coisa, que depois que você reconhece que a tua natureza é má, que você é um pecador, que você tem que passar por Jesus, ele entrar na tua vida para limpar esse pecado de sentimentos ruins, e você passar por Jesus, ele vai te dar alguém para caminhar com você. Na hora que teu ego quiser ser melhor do que os outros, quiser ter inveja, quiser ter ambição, quiser prostituir, o Espírito Santo vai dizer, não vá. Aí você vai se envergonhar dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz assim, andai no Espírito. Jamais satisfarei o desejo da carne. É isso que nós temos que entender. Porque quando uma pessoa nasce de novo,
Jesus entra na vida dela, limpa e dá o Espírito Santo para caminhar com ela, porque Paulo disse, aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus, faz a vontade de Deus. É certo que essa pessoa, o dia a dia da vida dela, ela vai ter seus negócios, terreno, e vai, por momento, querer praticar alguma coisa da carne, mas o Espírito de Deus está ali, como se fosse um sininho na mente dela. Tá errado. É essa pessoa que Deus quer. Por que Deus se agradou tanto do rei Davi? E o rei Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi era um menino bom? Não, Davi não foi bom. Todo mundo aí sabe a história do rei Davi, né? Não preciso nem contar, é assunto para outro vídeo. Mas Davi não foi criança boa, né? Davi, ele pega lá, vê Betseba tomando banho lá embaixo, e ele desejou, cobiçou no seu coração aquela mulher, pegou o marido dela, Urias, colocou na frente da batalha da guerra para morrer, para ele tomar a mulher de Urias. Será que isso diante de Deus é bom? Não. Ele fez um ato má. Mas Deus se agradou de Davi porque Davi reconheceu a sua maldade, a sua malignidade, que ele diz lá em Salmos 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido de dor. Então Deus se agradou de Davi porque Davi teve esta consciência que ele era mau e ele dependia de alguém superior a ele entrar na vida dele para guiar ele ao Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos como o rei Davi, porque nós não temos uma natureza boa. Mas para isso, eu quero te falar algo mais. Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas eu quero que você raciocine como Arnaldo, ou irmão Arnaldo, como você quiser me chamar, né? O querido Arnaldo, como que a gente pode fazer isso? Isso é muito importante. Você tem que entender isso pela obra de Jesus. Deixa eu usar uma metáfora. Você conhece o mecânico como? Pela obra que ele faz. Quando ele conserta teu carro que fica bom, você conhece o mecânico pelo trabalho que ele faz. Assim é o pedreiro, assim é o advogado. Então você tem que conhecer Jesus pela obra que ele fez por nós. É isso que você tem que conhecer Jesus, pela obra. Porque às vezes a gente, pessoas que estão dentro da igreja, né, ali recebendo vários tipos de ensinamento, mas ainda o líder da igreja não explicou a obra que Jesus fez, que foi exatamente purificar o coração do homem, para que o Espírito de Deus possa habitar no homem. Então, falando aqui resumidamente, Jesus, aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele foi procurar um homem chamado João Batista. João Batista, ele é da descendência sacerdotal da tribo de Levi. Qual era o papel dos levitas lá atrás, no passado, em Arão e os filhos de Arão? Era purificar o povo, através de ouvir a confissão do pecado de cada pessoa. Então, uma pessoa que ela reconhecia que estava com a mente pesada, porque ela cobiçava um sentimento de pecado que entrava nela, vontade de matar, de assassinar, de roubar, de prostituir, de usar a mulher do próximo, né? Ela ia lá e dizia, eu estou mal diante de Deus, porque eu tenho uma carga de pecado. Mesmo que aquela pessoa tivesse muita prosperidade. Então ela confessava o pecado para o sacerdote, muito bem, meu filho, Deus quer isso que você confessa. Traga a sua oferta. Aquela oferta não era dinheiro. E ali, conforme no livro de Levítico, diz que a pessoa levava uma oferta, era um cordeiro do holocausto. E a pessoa colocava ambas as mãos na cabeça do holocausto e Arão apresentava aquela pessoa para Deus. Certamente a oração de Arão, ó Deus, essa pessoa reconhece que é má e ela está aqui confessando a sua maldade. E ali o pecado dela era transferido para aquele animal. E o animal tinha que pagar o pecado no lugar da pessoa. Coitado do animal, inocente, né? Agora, pagar pela prostituição que o cara fazia, pelo assassinato, o animal era morto. Mas esse cordeiro agora, no Novo Testamento, é Jesus. E João Batista, ele é da descendência de Levi. Ele é o último profeta sacerdotal, que ele é filho de Zacarias. Então agora, João Batista, ele não coloca mais a mão na cabeça de um cordeiro animal. Ele coloca a mão na cabeça do Cordeiro de Deus e faz o último trabalho sacerdotal. Então, João Batista estava fazendo um batismo de arrependimento. Por quê? Porque tinha gente ali que era pecador, e Paulo disse todos pecaram, e João estava ali alertando. Olha, arrependam, o machado está colocado no pé da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. E muita gente ficava com ódio de João Batista, já queria apedrejá-lo. É o caso de Herodias, que lá na frente, porque João Batista falou que Herodes estava
prostituição com ela, ela mandou degolar João Batista. E muita gente já anterior queria fazer isso. Mas tinha gente ali que acreditava na mensagem de João Batista. E aí, aquelas pessoas que se arrependiam vinham ter João para quê? Para tomar o banho do pecado. Claro que aquelas águas ali é a água do Rio Jordão. Mas ali estava representando uma água espiritual que lava a alma da pessoa, o espírito da pessoa que está sobrecarregado dos sentimentos de pecado que faz a pessoa matar, roubar, prostituir. Claro que ali João Batista, em espírito, sabia que aquela pessoa se arrependia, reconhecia o seu pecado. É isso que Deus quer de mim e de você, meu amado. Aí João Batista mergulhava aquela pessoa e dizia, olha, você está limpa. Só que virá um que é mais poderoso do que eu, vos batizará, ou dará o Espírito Santo. Então a pessoa estava limpa, pronta para receber o Espírito Santo. Aparece Jesus. E João Batista, em espírito, olhou ao longo, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então logo a gente entende que o batismo de Jesus não foi para ele se limpar de quê? E aí tem as falsas interpretações, que eu não quero julgar nenhum pastor aqui, pelo amor de Deus. Ah, Jesus se batizou para nos dar exemplo. Jesus se batizou por humildade. Jesus se batizou porque ele tinha que cumprir. Não, ele mesmo falou assim, João, me batiza. Porque depois que João recusou de batizar Jesus, Jesus disse, João, me batiza. Pois assim nos convém cumprir o juízo, a justiça de Deus. Olha só, Jesus ali, ele é o Cordeiro de Deus. E lá atrás, o que era que acontecia quando o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro? O pecado era transferido para o animal. E o animal morria. Então João, ele é o último sacerdote profeta, que tem uma profecia, 1000 anos, 800 anos, de Isaías, a voz do que clama no deserto, virá preparar, aplanar, retificar o caminho do Senhor. Eu quero te dizer, à luz da Bíblia, que Jesus ele se batizou ali para aceitar o pecado do mundo sobre ele. Para aceitar. Então Jesus não se batizou porque ele precisava de se arrepender, ou porque ele queria mostrar humildade, ou ele queria dar exemplo. Não, ele já é humilde, já deu exemplo. E Paulo diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Agora, Jesus, 3 anos, ele tem que pagar esse pecado que ele recebeu quando se batizou lá na cruz. Você entendeu? Que se alguém crê só na cruz de Cristo, está incorreto. Você tem que crer na obra de Jesus. Eu não te dei um exemplo que o mecânico, o pedreiro, o advogado, ele é visto pela obra? Você está entendendo a obra de Jesus? Você que até agora está na igreja, seja lá qual for a igreja que você estiver, você não tinha entendido por que Jesus se batizou? Agora você está compreendendo, meu amado? Então creia nessa verdade. E eu quero aqui mostrar uma coisa para vocês, quero indicar, na verdade, né? Quero indicar um livro muito bom, à luz da Bíblia, para você ler esse livro e você entender, porque esse livro é um livro à luz da Bíblia. Ele é escrito pelo, você pode, né, o pastor, o reverendo Paul Sejong, ali na Coreia, e eles fazem um trabalho muito bonito pelo mundo, um trabalho excelente, né? Inclusive, eu fui alcançado, né, entender o evangelho da água do Espírito, quer dizer, a água, o batismo de Jesus, e o Espírito é quando o homem é limpo e recebe o Espírito Santo de Deus, através da obra de Paul Sejong, né? Através desse livro. Esse livro eu vou mostrar para vocês. Aí você está dizendo, quanto custa esse livro? Deixa eu te falar. Jesus disse que de graça recebei, de graça dai. Você vai entrar lá na internet e vai pedir um livro desse gratuito, tá bom? Vou pegar aqui o livro aqui e mostrar para você. É este livro aqui, ó, gente. Você verdadeiramente nasceu de novo? Olha que maravilha. Você verdadeiramente nasceu de novo? Esse livro, eu estou fazendo esse vídeo aqui, claro, eu estou dando um prólogo, uma introdução, né? Até para você refletir, para você aquecer a tua vida, para tu ler mais a Bíblia, para tu estudar, para tu questionar mais o teu pastor na igreja, para tu ler livro. Então eu vou te ligar esse livro aqui, ó. Eu vou colocar o site na descrição aí do vídeo, mas eu vou te falar aqui, o site é www, né? nlmbrasil.com. nlmbrasil.com. Tá bom, gente? Peça esse livro, que é um livro muito excelente. Tá bom, gente? Você que já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Você que está nos assistindo pela primeira vez, acompanhe o nosso trabalho.
acompanha. Eu não estou falando que esse canal é um canal dos grandes, né? Nós estamos chegando aí a 1000 inscritos. Isso nos motiva, se aumentar o número de inscritos, que esse canal também tem ilustrações, né? E que a gente conta as histórias e faz o desfecho com a palavra de Deus. E inscreva no nosso canal, procure, né, acompanhar canais que prestam esse tipo de serviço, porque hoje as pessoas só querem entretenimento. Entretenimento é bom, mas depende, né? Você também precisa de reflexão. E como esse canal é Unidos ao Criador, eu te agradeço muito se você deixar um like, você fazer alguma pergunta aí, se você quiser deixar, a gente está pronto para responder. Se você também quiser se inscrever, eu agradeço de coração, tá bom? E Deus te abençoe.